Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se Ele quiser nos ajudar. Um assunto bem complexo que nós vamos falar hoje acerca de Jesus, filho de Davi, o filho de Maria, o filho de Abraão. O que as Escrituras dizem acerca desse termo filho e o que Jesus fala acerca dele próprio. Há uma grande discrepância da nossa ideia acerca de pai, filho, mãe, e a ideia hebraica, especialmente a etimologia do termo pai, mãe e filho, e a ideia que esse povo tinha e tem acerca desses termos, filho, pai e mãe. Tem um dicionário da CPAD, que é o Vini, esse daqui que eu vos mostro. Para você tem uma ideia do que significa filho, o que é ser filho. Porque Jesus, no capítulo 5 do Evangelho segundo João, quando ele disse que ele era filho de Deus, lá no versículo 16 ao 18, quiseram matar Jesus porque ele disse que ele era filho de Deus. Porque o sacerdote rasgou as vestes dele, como Jesus disse que ele era filho de Deus. Porque em João capítulo 10 pegarem pedra para, ali a partir do versículo 27 do capítulo 10 de João, por que pegarem pedras para apedrejar Jesus? Então, gente, é muito importante nós estarmos lendo e relendo as Escrituras, ao invés de apenas frequentar templos e ficar ali ouvindo mensagens, que geralmente é temática acerca de um tema, ou um objetivo, que geralmente é o que? Libertação, triunfalismo ou prosperidade. O dicionário Vini, para você achar o termo filho, você tem que ir na letra E, em edificar. Por quê? Porque o conceito de filho, para o povo hebreu e para o idiomatismo, é aqui, ó, o verbo baná, ben, a palavra ben, filho, vem do verbo baná. Primeiro você encontra o verbo é o quê? Construir, fundar, estabelecer, edificar, reedificar. Aqui diz que essa raiz aparece em todos os idiomas semíticos, exceto no etíope, e ocorre em todos os períodos do hebraico. No hebraico bíblico aparece cerca de 375 vezes, e no aramaico bíblico 23 vezes. Eu vou ser bem sucinto para que o vídeo não fique muito longo. Diz assim, ó, em seu significado básico, baná ocorre em Gênesis 8:20, onde está escrito: Noé construiu ou edificou um altar, né? Em Gênesis 4:17, baná não só significa que Enoque construiu uma cidade, mas que ele afundou ou estabeleceu. Então aqui o que? Baná quer dizer não apenas construir, edificar, como também fundar e estabelecer. Aí diz aqui, ó, fizeram os seus termos em Bazã, Êxodo capítulo 27, versículo 5. Só que o termo Baná também se refere a reconstruir algo que foi destruído, quando Josué amaldiçoou quem reconstruísse Jericó, lá em Josué 6:26. Metaforicamente, o verbo baná é usado como significado de construir casa. Construir casa no sentido de quê? De constituir família. Interessante, né? Construir casa no sentido de quê? Isto é, ter filho, constituir família. Um exemplo disso está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 2, onde Sarai disse a Abraão, quando Sarai ainda era Sarai, e quando Abrão ainda era Abrão: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela, descendente dela. Era dever do parente masculino mais próximo conceber um filho com a esposa daquele que tinha morrido sem filhos. Deuteronômio capítulo 25, versículo 9. Assim, ele ajudava a construir a casa do seu parente falecido. Entendeu? Figurativamente, usado para edificar a casa
também pode significar fundar uma dinastia. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 27, quando Davi teve a ideia de construir um templo, né, Deus disse, você não vai construir, quem vai construir é seu filho. Mas por causa dessa sua intenção voluntária, eu farei com que todos os seus descendentes estejam sempre no trono. Aí depois desse verbo, vem aqui o substantivo do verbo baná, que é o que? Ben, que é filho, masculino, e bat, que é filha. Estes substantivos são derivados de baná. São, na verdade, formas diferentes do mesmo substantivo que ocorrem em quase todos os idiomas semíticos, menos no etíope e no acadiano. As ocorrências bíblicas chegam a mais de 5.550 vezes no hebraico e cerca de 22 vezes no aramaico. Aí vem aqui, ó. Basicamente, esse substantivo representa descendência física masculina ou feminina imediata. Olhe bem, o termo ben, que vem do verbo banar, construir, edificar, reconstruir, entendeu? Estabelecer, fundar, basicamente representa descendência física masculina ou feminina imediata. É uma descendência física. Eu já fiz um vídeo, gente, lá de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que na nossa versão não mostra isso. Você tem que se aprofundar para você entender e enxergar isso em Hebreus 1:3. Olha o que diz. Estou usando aqui o Novo Testamento grego. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, ó. Acerca de Jesus, você pega aqui a partir do versículo 1, diz assim: havendo Deus de muitas vezes, de muitas maneiras, de vários modos, anteriormente falado aos antepassados, por meio dos profetas, no último dos dias, nos últimos destes dias, falou a nós por meio do Filho, o qual ele designou herdeiro de todas as coisas e por meio do qual também construiu as eras. Olha o que diz o versículo 3. O qual, sendo a radiância da glória e do caráter da essência dele. Veja bem, Jesus é a radiância da glória e do caráter da essência de Deus. O que é radiância, gente? O que é esplendor? Radiância é esplendor. O que é isso? É a manifestação física de alguma energia quando ela se expande, se explode. Por exemplo, você não está vendo, você vê o fio ali direto. Você sabe que tem energia. Ou então você suspeita. Mas quando é que lhe assusta? Quando há um curto, que há uma manifestação física daquela energia. Aqui no dicionário Vini, na página 99, na palavra edificar, que é a primeira na letra E, diz que basicamente este substantivo ben, ou bate, filho ou filha, representa a descendência física. O que é físico? É algo que você enxerga, é algo que é visível. É o que? Representa a descendência física masculina ou feminina imediata. Aqui está dizendo que Jesus é a radiância, ou seja, é a manifestação física e temporal. Jesus é a radiância física absoluta e temporal de quê? Da glória e caráter da essência de Deus. Jesus é a radiância. O que é radiância ou esplendor? É a manifestação absoluta e temporal. Você vê que um curto-circuito fica ali direto e a luz acendendo, um relâmpago dura muito tempo? Não, ele dura um certo tempo. Lá em João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus, né, que o palavra, que na nossa versão está como verbo, no grego está hologos, o palavra,
Ele fez a si próprio carne e habitou temporariamente. Na sua versão tá, e habitou entre nós. No grego não, tá lá skenosin. Eu vou postar debaixo esse vídeo que eu fiz, João 1:14. Diz que Jesus fez a si próprio e tabernaculou, habitou provisoriamente em tenda. No grego está skenosin. Skenosin, de onde vem a palavra skenes, que quer dizer tenda ou tabernáculo. O que é tenda ou tabernáculo? É uma moradia provisória, temporal, armável e desarmável. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. Por isso que Jesus aqui, ó, Hebreus 1:3, ele é a radiância, o esplendor da glória e caráter da essência de Deus. O que quer dizer isso? Que ele é a manifestação absoluta e temporal de quê? Da glória e caráter da essência. O que é essência, gente? O que é essência? Um bolo de laranja foi feito com quê? Com a essência da laranja. Com extrato da laranja, álcool de cana, álcool de aipim, de mandioca. Por quê? Álcool de arroz. Por quê? Qual a essência, qual a natureza, de onde foi extraído. Então, se eu e você não entendermos o que significa as coisas bíblicas, tentando enxergar a ideia bíblica e não denominacional, porque para você que não está sabendo, todas as denominações que existem, independente seja protestante, evangélica, testemunho de Jeová, todas elas são filhas do catolicismo romano. A grande meretriz que é falada lá em Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18. Ela contaminou as nações com o cálice das suas abominações. Por isso que você não entende a Bíblia. Porque ela ainda tem mais, ela ainda quer ditar o que a Bíblia diz, independente do que de fato a Bíblia diz. Então, basicamente, este substantivo, ben ou bat, né? Ben, filho, bat, filha, representa a descendência física masculina e feminina imediata. Por exemplo, Adão gerou filhos e filhas, Gênesis 5:4. A ênfase especial aqui está na ligação física que liga o homem à sua descendência. A ideia física aqui, no hebraico, basar, que é carne. Olhe lá o que diz Paulo em 1 Coríntios. Cadê a Bíblia de Jerusalém? Cadê a Bíblia de Jerusalém? Aqui. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios. O que é que Paulo fala acerca dessa corpo físico? A Bíblia interpreta a si próprio. Mas para você entender, você precisa fazer essa profundidade, pesquisar. Qual é a ideia do autor, qual é a mentalidade, uma cultura completamente diferente, uma cultura judaica, não é romana. O idiomatismo hebraico, não italiano. O alfabeto aramaico, que o hebraico usou há mais de 5 anos e usa há mais de 5 anos, não é a forma escrita italiana, grego-romana. Bora para 1 Coríntios capítulo 15. Tanto é que se fosse para existir uma instituição, um monopólio, não deveria se chamar romano ou de Jerusalém. Porque onde foi que o Espírito Santo desceu? Foi em Roma ou foi em Jerusalém? Atos capítulo 2. Vamos lá. Primeiro, é 1 Coríntios 15, capítulo 15. Cadê meu pai? A partir do versículo 35. Mas dirá, como ressuscitará os mortos? A partir do versículo 39. Nenhuma carne é igual às outras carnes. Carne aqui, manifestação física, seja de um animal, de um inseto ou de um ser humano. Mas uma carne é a carne dos homens, outra carne dos quadrúpedes, outra carne dos peixes, outra carne dos pássaros. Há corpos celestes e corpos terrestres.
São, porém, diversos o brilho dos celestes e o brilho dos terrestres. Um brilho só, mas eu não quero isso aqui, não quero a parte que fala do Adão. Ah, vai chegar lá. Um é o brilho do sol, outro é o brilho da lua, e outro é o brilho das estrelas. E até de estrela para estrela a diferença de brilho. O mesmo se dá à ressurreição dos mortos, semeando corruptível, que é essa manifestação física aqui, que morre, que está contaminada com pecado, diferente de Cristo, senão ele não seria aceito como vítima de expiação, porque o sacrifício não podia ter defeito. Está lá em Hebreus capítulo 7 e Romanos capítulo 3 até o capítulo 7. Gálatas, do final do capítulo 2 até o capítulo 4. Vamos lá? Semeia-se corruptível. 1 Coríntios 15, 42. O corpo o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeia-se corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeia desprezível, ressuscita reluzente e glorioso. Semeia na fraqueza e ressuscita cheio de força. Semeia corpo psíquico ou natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se é um corpo psíquico ou natural, há um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o ser vivo. O último Adão tornou-se espírito que dá vida, ou espírito vivificador, ou vivificante. Vou repetir, 1 Coríntios 15, 45 em diante agora. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, que a palavra Adão quer dizer homem mesmo, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Quem é o último Adão, gente? Cristo. Adão foi feito de quê? Pegou-se matéria da terra e fez o baçar dele, ou então a tenda terrestre dele. E soprou-lhe a sua narina, e ali estava também a alma, junto com esse fôlego que ele deu, intrinsecamente falando. Porque corpo, alma e espírito são três coisas distintas. Leia 2 Coríntios, capítulo 5. Leia também 2 Pedro, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 10, que você vai ver enquanto Pedro diz tenda terrestre. Entendeu? O último Adão tornou-se espírito que dá vida. O primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é natural. O que é natural, o que é espiritual, vem depois. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. O Espírito Santo virá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, de modo que o que nascer de ti será chamado santo. Está lá em Lucas, capítulo 1, e Mateus, capítulo 1. Não foi concepção humana. Tal foi o homem terrestre, tais são os homens terrestres. Tal foi o homem celeste, tais serão os celestes. E assim como trouxemos a imagem do homem terrestre, morre, nasce, cresce, morre, assim também teremos a imagem do homem celeste, não morre nunca mais. Entendeu? Digo-vos, irmãos, a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Depois você lê todo o texto de 1 Coríntios 13. Então, gente, como eu fiz um vídeo que agora estou refazendo porque um abençoado me pediu, esqueci o nome dele agora, que ele me pediu que eu fizesse porque o áudio estava baixo. Você vê isso aqui em Mateus capítulo 22, que após Jesus calar os saduceus, os fariseus ouviram e viram que eles tinham calado, que Jesus tinha calado os saduceus. Vêm os fariseus e diz assim, ó, Mateus 22, a partir do 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus interrogou-os: que pensais acerca do Cristo? Ele é filho de quem? Responderam-lhe: de Davi. Ao que Jesus lhe disse: como então Davi, falando sob inspiração, lhe chama Senhor, ao dizer: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? E ninguém podia responder-lhe alguma coisa. A partir daquele dia, ninguém se atreveu a interrogá-lo. O Salmo 110, Jesus cita aqui. O que vocês pensam acerca do Cristo? De quem ele é filho? Mateus 22, 42. Responderam-lhe, de Davi. Ao que Jesus respondeu, como então Davi, falando sobre inspiração, lhe chama, disse o Senhor é o meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se Davi o chama Senhor, como pode ser seu filho? Quando você vai para João, a partir do capítulo 4, mas eu vou pegar o capítulo 6. Olha o que Jesus fala. Se nós lêssemos e relêssemos as Escrituras, nós saberíamos disso. Mas nós apenas absorvemos dogmas da instituição, né? Somos monopolizados e estatizados a nos submeter só aquilo. João capítulo 6, depois leia todos esses capítulos desses livros, valendo durante um mês, 2 meses, 3 meses, para que isso aqui, gente, é 22 anos fazendo isso. Disseram-lhe, pois, João capítulo 6, a partir do versículo 28. Disseram-lhe então, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Então lhe responderam, que sinais realizas tu, para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu a comer. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. No grego, literalmente, é artos, uranu, pão de dentro do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos, alimenta uma multidão. Essa multidão quer levantar Jesus como rei. É só você ler o capítulo 6 a partir do versículo 1. Jesus, vendo isso, fugiu, porque era isso que Satanás quer. Se você se prostrar diante de mim, e se você pular daqui de cima, né? Queria que Jesus se mostrasse e pegasse um atalho para o reino. Só que o destino de Jesus, que a Escritura predestinou e profetizou para ele, era a cruz. Agora, depois que Jesus diz a eles que vocês estão apenas atrás de mim por causa de comida, eles perguntam a Jesus, que sinal vocês fazem? Aí Jesus começa a falar aqui, porque Moisés deu pão para comer, pão do céu. Não, pão do céu sou eu. Olha, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Aí depois ele diz aqui, vossos pais comeram maná do deserto, versículo 41. Os judeus murmuravam, então, contra ele, dizendo, porque ele disse, eu sou o pão descido do céu, e diziam, não é este o filho de José, cuja mãe é Maria? Ou me perdoe, diziam, esse não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como diz agora, eu desci do céu? É Jesus, filho de Maria. Onde, gente? Se ele é filho de Maria, então ele é descendente de Davi, como lá disseram, né? Filho de Davi. O próprio Bartimeu clamava, Jesus, filho de Davi, porque era isso que ele ouvia todos os dias, desde criança. Aí mais adiante aqui, gente, tem o capítulo 7, que os irmãos dele não acreditam nele. Aí chega no capítulo 8, Jesus começa a discutir com os fariseus. Aí vem aqui mais adiante, Jesus diz assim, a partir do versículo 31. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos verdadeiramente, conhecereis a verdade vos libertará. Aí replicaram com Jesus, nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como pode dizer, tornar-vos-eis livres? Jesus respondeu, em verdade vos digo, que quem comete pecado é escravo. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho aí permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seis que sois descendência de Abraão, sois,
Ele não disse somos? Seis que sois descendência de Abraão, mas procurai matar-me, porque minha palavra não penetra dentro de vós. Eu falo o que vi junto do meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se Abraão fosses vosso pai, praticarias as obras de Abraão. Vós, porém, procurai matar-me, a mim que vos falei a verdade de Deus. Isso não fez Abraão. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então, não nascemos em prostituição, ou seja, não somos idólatras. Não servimos a Deus estranho. Serviram lá, antes de ir para o cativeiro. Mas agora, não servimos a Deus estranho, não somos nascidos em prostituição. Estou lendo a Bíblia de Jerusalém, gente, ó. Aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Não somos nascidos em prostituição, João 8:41. Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias, porque saí de, no grego tá, exo, tu, saí literalmente de dentro de Deus, e venho dele. Não venho por mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Por que não reconheceis minha linguagem? É porque não podeis escutar minha palavra. Vós sois do diabo, vosso pai, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que é pai, gente? Você estuda a palavra, você vai ver que Eliseu foi chamado de pai. Davi chamou Saul de pai. Que ideia de pai antiga, do tempo interbíblico, do tempo bíblico, é diferente dessa sua ideia, gênero masculino. A palavra pai quer dizer autor, causador. Pode até no grego, como no grego aitio, juridicamente culpado. É alguém que por causa dele tal coisa existe. Ele é a fonte, lugar de origem. Eu estou aqui hoje porque eu saí de dentro de alguém e fui semeado dentro de outra pessoa. E essa pessoa aqui no hebraico é im, que a gente chama aqui de mãe. Im é a centelha, o sinal do touro, que quer dizer centelha. Dentro é o Aleph e o Mem. Mem é água. É o símbolo da água. Quer dizer, a centelha dentro da água. Sendo gerada. A centelha, o ativador dentro da água. Onde é que nós somos gerados? Dentro do líquido amniótico. Então são coisas que são profundas. Enquanto você ficar no dogma da sua religião, você nunca vai aprender essa profundidade. Então, Jesus disse que o que é pai da mentira, porque é nele que teve origem, foi ele quem gerou, ele é que é o causador da mentira. Já lá em Hebreus capítulo 5 diz que Jesus é o causador, é a fonte da nossa fé. E o próprio Jesus diz que Deus é o lugar de origem dele. Ele é o Dabar Elohim, ele é a expressão da vontade de Deus, ele é a palavra de Deus, Logos Teu, no grego. No princípio era o palavra estava com Deus, e Deus era o palavra, está assim no texto grego. Então Jesus diz aqui, ó, vosso pai é o diabo, e vocês querem realizar o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que ele é próprio, porque é pai, fonte, lugar de origem, principiador, iniciador. A palavra pai também quer dizer iniciador de uma função. Entendeu? É também mestre, é aquela pessoa de onde você aprende alguma coisa. Enquanto você ficar no dogma da sua denominação, você nunca vai compreender isso. Você quer compreender a Escritura inserindo a ideia que outros dizem, o que você acha da Escritura? Para você saber que Jesus está falando ali, quando ele disse Abraão, vosso pai, chega aqui no capítulo 54 em diante, diz assim, ó. Quando Jesus disse assim, ó,
Quem guardar a minha palavra, versículo 51, João 8, 51. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que és endemoniado. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais morrerá? Olhe bem, se eu me glorifico, versículo 54, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, meu lugar de origem, minha fonte, de onde eu vim, aquele que é a causa da minha existência, o qual vós dizeis que conhece, mas que não conhece, quem conhece sou eu. E se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Gente, esse daqui que é tremendo, ó. Abraão, vosso pai, João 8,56. Abraão, vosso pai, exultou por ver meu dia, ele ouviu e encheu-se de alegria. Você tem dúvida ainda que Jesus não é filho de Maria, apesar de ter nascido dele? É porque você não presta atenção, porque Sarai pegou Agar, escrava dela, e disse a Abraão, entra na minha serva e tem filho para suscitar descendência, porque eu não posso lhe dar filho. E a partir daquele momento, quando Abraão, ela tivesse grávida e Sarai desse um filho a Abrão, não era mais da escrava, era da dona. Essa coisa também que você não entende. Olha o que Jesus diz, vou repetir, João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, ele viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então, não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Versículo 58, Jesus disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não vê a existência no dia que Maria ficou grávida por obra miraculosa do Espírito Santo. Meu querido, minha querida. Antes que Abraão, quantos anos se passaram de Abraão, quantos séculos, quantos milênios de Abraão até Maria, gente? Israel tem 5.000 anos, se eu não me engano, comemorando a existência de Israel. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí? Jesus é fruto de Maria? Com certeza. Aqui já tá bom, né? Para não ficar muito grande, isso é para despertar a sua mente, para você pesquisar mais. Tem aqui ainda o dicionário do grego, né, que eu comprei na Paulus. A palavra ben, filho, significa, em primeiro lugar, descendente por geração, em primeiro grau, né? Em primeiro grau, filho, sucessor ou herdeiro. E por combinação pode designar outros parentes. Em primeiro grau, imagine, Jesus, filho de José, Jesus, filho de Maria. Então ele tem essência, não serve para sacrifício. Ele nasceu, gente. Maria foi agraciada. Eu fiz um vídeo que eu também vou postar embaixo. Maria, cheia de graça ou agraciada? Achaste graça diante de Deus. Está lá em Lucas, gente. O problema é que a gente não lê. E quando lê, tá com a lupa, ó, da dogmatismo religioso. É que nem na década de 80. A pessoa tinha TV preta e branca. A TV vai ficar colorida, como pegava uma tela cheia de lista e botava. Tô assistindo TV a cores. Então tá aqui, ó, que a gente pode ler, vou ler aqui rapidinho. Em sentido genérico, filho pode ser especificamente, contextualmente, por diversos traços significativos. Pela idade, né, no caso, criatura, menina, adolescência, rapaz, jovens. Pelo sexo, menino e o oposto a menina, ben e bat. Pela classe social, nobre, plebeu, príncipe. Se é de animal, cria, filhote, filho, potro. De uma planta, broto, rebento, renovo. Então tá falando aqui da geneticamente falando, gente. O DNA de homem gera homem. O DNA de planta gera planta. O DNA de animal gera animal. Se misturar isso, vira confusão. Em sentido figurado, aluno, filho adotivo,
perfilhado, afilhado, súdito, né? Serve para designar um indivíduo de uma espécie, qualidade, destino e idade. Dicionário da Paulus, aqui na página 110 ou 106. Tem a página aqui 109, acerca do verbo banar, como eu falei, né, que é construir, edificar, reconstruir, restaurar, erigir, alcançar, levantar, montar, armar, instalar, fabricar, fundir, né, fundar cidade ou família. Então a ideia, eu podia falar mais aqui, né, mas só que fica muito grande o vídeo. Vou só sentido figurado aqui, na página 108, número 3, sentido figurado. Bait, construir uma família, em 1 Samuel 2,35. Beit, dar família a um irmão, está em Deuteronômio 25, quando diz que quando o homem morrer e a viúva ficar sem filho, o irmão mais próximo, como no caso de Ruth, não era para Boaz casar com Ruth, mas como o outro rejeitou, ele assumiu a responsabilidade, porque ia danificar a herdade dele. Então, por egoísmo, ele não suscitou descendência. Então, construir, arbeit, quer dizer, construir ou dar família ao irmão. Fundar uma dinastia, está lá em 2 Samuel, capítulo 7, 22. Deus disse a Samuel, não vai faltar quem sente no seu trono, Davi. Ou seja, e sempre haveria um descendente de Davi, um herdeiro dele, com DNA dele, com sobrenome dele, com sangue dele, que sentaria no trono. Restaurar ou refazer um povo, está lá em Juízes capítulo 24, 26, acho que é no caso de Efraim, né? E no caso de Deus, quando ele fez da costela de Adão uma mulher. Ele construiu, ele confeccionou. Ele pegou algo já existente e criou algo que não existe. Não existia o gênero masculino e feminino naquela época. Formou da costela uma mulher. Ou então fundar uma casa, fundar a casa de Israel ou um povo lá em Ruth 4:11. Amém? Aqui tá bom, gente. Viu? Se quiser se aprofundar mais, depois você tem que estudar. E olha que eu não me aprofundei muito para ser mais didático. Você vê que o negócio é muito profundo. A paz de Cristo, Deus continue a nos abençoar. Eu espero que tenha ajudado. Assista quantas vezes puder esse vídeo. Compartilhe ele nos grupos, WhatsApp. Acho que o WhatsApp é muito grande. Facebook e assim vai. A paz. Uma boa tarde.